Fala, gente, sempre bem? Sempre bem. Bom, respondendo uma pergunta que me fizeram, né? Caio, é possível viver uma vida sem medo? Achei uma pergunta interessante essa. O que é uma vida sem medo? No meu ponto de vista, uma vida sem medo é uma vida imprudente, imatura, sem consciência existencial, né? Porque, de certa forma, o medo, ele é natural, ele é intrínseco à nossa natureza existencial humana. Né? A gente tem o sistema simpático, parasimpático, que eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico como é que funciona o mecanismo neurológico do medo, né? Mas para não entrar mais nessa área neurológica, uma área mais reflexiva sobre a questão do medo, eu acredito que se o indivíduo ele não tem medo, ele é imaturo. E para usar o Sun Tzu, a arte da guerra, né? O Sun Tzu ele diz em um trecho do livro que o bom general é aquele que sabe usar todos os perfis das suas tropas, né? E inclusive ele usa o burro, porque o burro não teme a morte, segundo o Sun Tzu, a arte da guerra, né? Então, o burro é aquela pessoa imatura, impulsiva, que não tem medo da morte. Ah, eu não tenho medo de morrer. Vou entrar na PM e não tenho medo de morrer, doutor. Não tenho medo de morrer. Eu quero dar minha vida aí, pronto, acabou, né? Esse é um menino imaturo. Burro, né? Segundo o Sun Tzu, óbvio, né? Eu também concordo com o Sun Tzu, não vou discordar dele, não. Eu acho que a imaturidade faz com que eu não reconheça as problemáticas que me cercam em volta. A ignorância, a alienação faz com que eu não enxergue as problemáticas que a existência da vida me tem em volta. E eu vivo só como um cabresto aqui, eu vivo só isso aqui, então lógico que eu não tenho medo, porque eu só tô vendo isso aqui. Agora, a partir do momento que, como no Matrix, né? Quando eu como a pílula da verdade e começo a enxergar as coisas problemáticas, começo a ter consciência de existência, eu começo, opa, o negócio é mais embaixo. Pera aí. Agora eu começo a mensurar com estratégia os meus passos, as minhas falas, as minhas atitudes. Paro de ser um indivíduo impossível para ser um indivíduo mais maduro. Paro de ser um indivíduo totalmente intolerante para ser mais tolerante, para ser mais respeitoso, para ser mais cauteloso, né? Então, eu acredito que junto com a inteligência e sabedoria, que são coisas diferentes, mas junto com essas aí, caminham o medo da morte. Óbvio, medo não é igual para todo mundo. O medo para alguém é uma coisa, o medo para... Acho que existe até graus de medo, né? Por exemplo, o medo para alguém desesperado da morte causa pânico, sudorese, a pessoa não quer nem pensar, meu Deus do céu, não. Agora, alguém mais maduro, reflexivo, ou um intelectual, ou uma pessoa sábia, talvez para essa pessoa o medo é uma lembrança. Uma lembrança de que aqui é uma passagem. E se aqui é uma passagem, e eu estou de passagem, né? Eu tenho que dar o meu melhor nessa vida. O melhor pai que eu posso ser. Então eu não vou me prender a picuinhas. Não vou me prender a querer sempre ter a razão. Não vou me prender ao meu orgulho. Então eu reconheço que eu erro e peço perdão, por exemplo. Não vou recorrer simplesmente à minha couraça, que eu sou dono da verdade, eu me fecho em mim mesmo, não escuto opiniões alheias. Né? Não vou parar de ser um besta. Eu vou abrir mais e começar a entender que tem opiniões diferentes. Que todo ponto de vista é vista de um ponto. Que existem pessoas com claras ideias, convicções de vidas e existências diferentes da minha, e eu sei conviver com essas aí, apesar de ter a minha. Mas eu gosto de ouvir, gosto de aprender. Entende? E respeitar. Então, o medo faz com que eu perceba que aqui eu sou passageiro. Então, eu tenho que amar quem eu tenho que amar. Eu tenho que perdoar quem eu tenho que perdoar. Eu tenho que pedir perdão para quem eu tenho que pedir perdão. E eu tenho que me perdoar às vezes também, inclusive, né? E eu tenho que às vezes entender que eu tenho que parar de viver essa vida medíocre, correr atrás de migalhas. Migalhas. Migalhas de até, eu tenho razão, ai, o cara não me deu bom dia, ai, você não me respondeu aqui no WhatsApp, meu Deus, minha vida acabou porque você não me deu parabéns para mim de aniversário no WhatsApp, ai, meu Deus, você quebrou aquela caneta que eu tinha desde 1950, que eu ganhei do meu tataravô, que eu nem conheci, mas é de família, você quebrou a caneta, então nunca mais eu vou falar com você. Para com isso, né? Para de viver essa vida medíocre, essa vida de coisinhas pequenas, de ficar coisando, sabe, migalhas. Penduricalhos, a vida da pessoa é cheia de penduricalhos, como está no meu livro que eu escrevi, se livra desses penduricalhos. E o medo da morte, então, é esse medo equilibrado, é esse medo racional,
É um medo que faz com que eu não viva como não se existisse a morte, fosse um ignorante. Eu sei que a morte existe. Eu não fujo dela. Eu sei que ela existe, né? Ao passo que também eu não adianto este processo. Como que eu adianto o processo da morte? Quando eu vivo como se a morte não existisse, né? Então, quando eu me exponho a riscos desnecessários, quando eu me coloco a viver por uma forma impulsiva, numa briga de trânsito, por exemplo, eu saio já, vai tomar naquele lugar, e saio do carro já, e não sei se o cara tá armado, não sei se o cara vai dar um tiro no meu peito, não sei se o cara tá embriagado, né? Quando eu vou atravessar a rua, eu não vou olhar pro lado, por exemplo. São coisas simples, né? Quando, por exemplo, eu compro uma viagem de submarino, que não é um subversivo, né, como aconteceu esses dias aí, sou um bilionário, cara, eu sou um bilionário. Aí eu quero fazer uma viagem para conhecer o Titanic. Aí pago lá, não sei quantos milhões lá, não sei quantos mil foi pago lá para descer no fundo do mar. E eu conheço a pressão da água, eu sei que a partir de alguns metros, a pressão da água vai ser como se fosse bloco em cima do subversivo lá, né? Submersivo. E eu tenho condição de pagar o melhor passeio que eu tenho. Mas eu tento economizar. E vou com meu filho para isso aí. Ô, gente, né? Eu tô acelerando a morte, tô sendo impossível, imaturo, mesquinho, querendo guardar dinheiro para algo que não posso guardar. Porque eu só quero fazer esse passeio arriscado, eu tenho que pagar o melhor que pode ser, uma máxima segurança possível, para ser um passeio de lazer, não de destruição, não de morte. Eu tenho condição para isso, eu sou um bilionário, não sou? Então é isso. É essa reflexão que eu quero fazer com vocês, né? Então, dentro disso, é quando eu começo a entender que a morte é uma lembrança que ecoa todos os dias, quando você acorda e fala assim, seu fim está chegando. Você pode viver 30, 20, 15, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos de idade, mas ela vai chegar. É isso? E ela ecoa, vai chegando. Esse eco cada vez está se aproximando mais. Cada dia que você acorda, ele se aproxima mais de você. E o que você faz para ser a sua melhor versão no hoje, no presente. Portanto, no inteligente, no sábio, como eu disse, a morte não causa, o medo da morte não causa ansiedade, diferente daquele que é imaturo. O medo da morte causa lembranças de que eu tenho que viver a minha melhor versão no hoje. Porque amanhã não existe. Amanhã é uma grande incógnita. Na verdade, para o sábio, eu acredito que o amanhã, é uma grande mentira. Porque a verdade mesmo só existe agora, no presente. Essa é a minha reflexão. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.